Opa, coach aqui. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o YBitData, que é o nosso repositório para criação de dados para a YBit, e vou explicar o que que tem nele e para que a gente usa esse repositório. Então, primeiramente, ele é um repositório onde majoritariamente a gente está utilizando para criar as novas comunidades do BTC Map. E a partir dessas comunidades a gente vai e cria. Vou pegar esse Bitcoin Kidoru, ainda não está pronto, mas o Acachapan. A gente vem aqui e basicamente vem aqui e pega esse link aqui do Community Link, só tirar o acento, a gente vê que essa comunidade, ela existe. Aí, ó. Ela existe, em El Salvador. Fui eu que criei essa comunidade, então, basicamente, eu fui lá no BTC Map e, a partir dessas informações aqui do JSON, fui lá e criei a comunidade. Então, essa é a ferramenta que a gente deve analisar ela pelos próximos dias. Estou dando uma visão geral aqui. O que que a gente tem aqui? Claro que tem, sim, essas issues, mas tem outros tipos de issue também. Vamos lá. Tem bugs da YBit, e das fechadas, tem também a adição de novos locais para serem adicionados ali no mapa do Bitcoin. Beleza. O que mais que a gente pode ter aqui? A gente pode ter um novo comércio aceitando, um novo voluntário, uma nova comunidade, uma issue em branco. Legal. Então, show. Agora, a gente vai ter alguns arquivos Python. Então, a gente tem esse requirement, que ele é o arquivo que pega para baixar o arquivo que tem todas as dependências Python para serem baixadas. Aqui no Workflows, a gente tem um workflow principal. E aqui, ó, a gente pega o Python e instala ele. Instala o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python, na verdade. O Python já vem já, né? A gente coloca o Python e a versão do Python, usa o cache do pip, instala. E aqui eu vou entrar aqui um pouco no detalhe também de tudo que a gente faz aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente define a variável dinâmica. Qual que é a variável dinâmica? Esse aqui, ó. Quando a gente tem uma issue, essa issue, ela tem os dados. Então a gente pega todos esses dados, salva no ambiente. A gente salva no ambiente apenas o data size. A gente só o data size que a gente salva no ambiente, ok? Data size a gente deve utilizar ele futuramente. Ah, tá. A gente vê se tem dados, né? Se não tiver dados, ele não continua. Beleza. E aqui a gente salva nesse issuedata.json. Esse issuedata, ele vai ter todos esses dados do JSON e a gente vai utilizar. A gente tem outros scripts aqui, que é basicamente esse write on comment, que é um bash, e tem também o Pythonzinho, cadê o Python? Que é o calculatePopulation.py. Então, vou explicar um pouquinho sobre cada coisa. Aqui é o OSMID, então a gente salva aqui pegando do JSON nessa variável OSMID, qual que é o ID do JSON. Não fazem um processamento, o ID do OpenStreetMap, daquela região, para a gente tentar pegar o, o GeoJSON. Claro que a gente não usou o de Fortaleza, a gente usou o do de Acachapã, tá? Beleza. Aí aqui a gente, a gente tem a próxima linha é GeoJSON. A gente vai e pega esse OSMID,
Então, a gente vê ele tá aqui, dá uma simplificada nele e usa como um GeoJSON. A gente usa como um GeoJSON. Esse GeoJSON é o que aparece aqui, ó. Tá vendo? Tá aparecendo aqui é o GeoJSON que a gente forneceu aqui o SMID. Por que que ele tá como Fortaleza? Porque eu coloquei o GeoJSON errado. Aí depois eu alterei. Quando eu alterei, ele veio aqui o GeoJSON certo, sem problema nenhum. Beleza. Então ele pega lá desse site aqui do polygons.openstreetmap.france. Beleza, legal. Agora, o que que esse npm install mapshaper faz? Instalar a dependência do JavaScript mapshaper. O que que isso aqui faz? Praticamente a mesma coisa que isso aqui, só que esse aqui ele não vai simplificar o OSM, tá? Ele não vai simplificar o OSM, porém, ele vai salvar isso no input JSON. A gente vai pegar o input JSON, colocar o map shaper, opção de 3% e fazer uma simplificação extrema. E essa simplificação extrema, às vezes faz sentido, às vezes não. Aí a gente olha. Se fizer sentido, a gente utiliza ela, senão a gente utiliza esse de cima, desde que o de cima tenha menos de 200 pontos ali de GeoJSON. Para a gente verificar isso, a gente copia isso e joga no processador de JSON. Por exemplo, a gente vem aqui e joga no... Em teoria, esse aqui era para estar mostrando quantos pontos tem aqui e o de baixo mostrar. O de baixo está mostrando, de cima não. Aí quando a gente quer saber, a gente vem aqui, JSON org. Vamos ver aqui, JSON org. Vamos ver esse aqui. Esse aqui não resolve. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se JSON Editor Online. Esse aqui resolve. A gente vem aqui e coloca tree. Aí. 2 itens. Aqui, ó. 600 e tanto, tá vendo? Depois outro com 21. Não dá. Muito grande. Então a gente usa o de baixo que tem só apenas 86. Entendeu? Então, show. Vamos continuar a nossa jornada aqui. GeoJSON. Aqui, boundaries. Vamos só editar aqui para ver se ele tem uma... Como é que é? Um type polygon. Certinho. Tá. Eu não sei por que que ele ficou com esses dois coordinates. Ah, tá. Então, vamos ver aqui o coordinates. Coordinates aí virou um array que tem dois negocinhos que depois se juntam. Entendi porque que deu problema. Na hora de contar. Beleza. Cancela. Beleza. Vou continuar aqui. Python 3, URL alias, esse aqui roda o script. Esqueci de falar o que esse script faz. Vamos ter que abrir, porque como o script está no nosso código, obviamente a gente vai abrir para mostrar para vocês o que ele faz, porque senão... Porque beleza, um site que a gente faz aquisição, a gente não precisa entrar no detalhe do que aquele site faz no código. Mas o que tiver dentro do nosso código, a gente pode entrar no detalhe. Então, esse código aqui, ele pega a população. Vou explicar agora como que ele pega a população. Aqui tem as dependências que ele importa. Aqui tem os arquivos que ele vai salvar. Esse aqui é o mapa do mundo que ele utiliza para algumas coisas. Isso aqui é a população. São duas coisas diferentes. Por que você está usando dois mapas? Porque foi assim que eu consegui implementar, tá? Aqui tem o World Map URL. Esse World Map URL, ele é apenas para a gente conseguir saber em qual país que aquele GeoJSON tá. Então, se a gente vê onde que ele está sendo utilizado, aqui, ó, Get Country Code from Geometry, a gente vai passar um GeoJSON. Esse GeoJSON vai ser processado. Depois que ele for processado, a gente vai saber qual que é a ISO daquele país. Mas para que a gente precisa da ISO? A gente precisa da ISO, que é esse country code aqui, mais para baixo, nessa definição, para a gente conseguir saber quais que são todos os negócios de população daquele país. Aí a gente plota
o GeoJSON dentro desses dados de população, e a partir disso a gente consegue calcular a população total daquele país, somando de acordo com as áreas que o nosso GeoJSON pega daquele país. Então, o GeoJSON delimita o país e a gente consegue calcular a data. E com base também no arquivo, tem um arquivo aqui nesse data.wordpop.org, ele tem um arquivo. E esse arquivo que tem lá é o arquivo que a gente usa como base, a gente usa esse arquivo como base, então a gente pega a data desse arquivo e salva na data. Então, aqui a gente vai ter o population, que a gente vai usar population count e population date. Vamos dar uma olhada aqui, mais para frente, aqui, ó. Aqui o URL alias, a gente pega o nome, coloca em minúsculo e junta os espaços, coloca vírgula. Beleza, legal. Aqui, vamos pular para a parte aqui para a gente não perder o fio da meada, que é o population date e o population count, que é obtido graças ao calculate population. É um script grande? Sim. É um script que toma tempo para rodar? Sim. Mas aí eu não preciso de ir no Wikipedia e pesquisar, qual que é o número da população e quanto que foi feito o censo. E às vezes, quando a gente pega uma região maior de um país, que não é, sei lá, uma região de um país que não é necessariamente, digamos assim, é uma região de um país que é não necessariamente uma cidade, pode ser uma região maior que a cidade, aí fica muito difícil, que você tem que ficar somando cidade e cidade a população. Ou às vezes é metade de uma cidade junto com não sei o quê, então fica muito difícil. Para facilitar, eu criei esse script que, baseado em geolocalização e em georreferenciamento, soma o soma a população, etc. Beleza. Aqui, vamos continuar. Aqui ele pega o GeoJSON, que a gente pegou aqui em cima e definiu. Aqui, beleza. Não, desculpa. Aqui ele pega o GeoJSON e aqui ele pega quantos polygons tem ali quantos pontos tem no GeoJSON. Aqui embaixo, imprime o GeoJSON. Aqui em cima, ele pega quantos pontos tem no GeoJSON, lembrando aquele que foi simplificado com o MapShaper. E aqui embaixo ele pega o GeoJSON simplificado do MapShaper. Aqui a gente pega o area type, só transcreve o que está no JSON. Aqui a gente pega o continente, só transcreve o que está no JSON. Aqui a gente pega o ícone, só transcreve o que está no JSON. Aqui a gente pega o name, só transcreve o que está no JSON. Aqui eu já falei sobre esses dois. Aqui a gente pega o URL alias, que ele está sendo definido aqui, que ele simplifica para ficar de uma maneira interessante para URL, para geração de URL do BTCMap. Isso aqui precisa ser melhorado para a gente tirar também acentos e caracteres especiais, para aí não precisar fazer igual eu fiz de tirar o acento na hora de passar aqui e não ter que ficar fazendo, para evitar o máximo de fazer coisas manuais, para a gente fazer tudo de forma copiar e colar, e futuramente, quem sabe, a gente já deixar a requisição no jeito com mais validações para a gente subir isso para o BTCMap. Legal, interessante, super bacana. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Agora, a gente está falando line tips, a gente só transcreve ele do JSON. E o contact, a gente tem uma atuação um pouco diferente, que ao invés da gente escrever o contato de forma direta, como é um array, a gente processa cada um desses elementos desse array, e a partir desses elementos desse array, cada um vira um negocinho aqui. O que é esse negocinho aqui, ó? Contact, cadê? Contact, 1, 2, tá vendo? Ó? Ele vira um negocinho diferente. Aqui, se a gente for dar uma olhada, o contact está aqui com duas elementos. Então, legal, vamos continuar. Aqui a gente tem a descrição, que ele só pega do JSON, a organização que ele só pega do JSON, e aqui a gente escreve o link, que a gente pega a partir do URL alias, monta aqui com base no link do site do BTCMap, e aqui a gente escreve aqui o link de uma forma README, de uma forma Markdown, na verdade, para a gente só colar na hora de fechar issue no BTCMap, no Gitia do BTCMap. Aqui a gente lê o conteúdo desse arquivo. E aqui a gente vai
e vai fazer o seguinte: a gente pega os dados que a gente leu desse arquivo e escreve o que está aqui no output context, que é o conteúdo desse arquivo, que é o que a gente está escrevendo nesse write on comment. Eu não falei dele antes porque senão toda hora ia ter que ficar abrindo. Vamos abrir aqui ele de uma vez. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados, então ele pega aqui, são vários dados. O dado número 1 é o que que a gente vai colocar dentro da área de código, que é essa área aqui, essa área que tem um de copiar. Depois, o tipo, na realidade, o título, que é o que vem aqui. E por último, o tipo de código. Então, por exemplo, aqui a gente tem a descrição, aqui o título escrito, descrição, e aqui não é de tipo nenhum. Mas vamos pegar um aqui que a gente passa o tipo. Cadê? Aqui, ó. Te passa aqui o GeoJSON, não está passando o título, mas está passando aqui que é um GeoJSON. Legal. Então, aqui a gente explicou como funciona a questão da YBit, do YBit Data. Não tenho atualmente mais nada relevante assim. Tem esse arquivo aqui que a gente não entrou, que nem sei por que está aqui, depois a gente olha com mais cuidado. Mas o principal, tudo que vocês precisam saber do YBit Data no momento que você está vendo esse vídeo, né? Então você tem que colocar que esse dado é válido para janeiro de 2000 e janeiro, primeira semana de 2026, né, e tal, mas digamos assim que, apesar de ser primeira ou segunda semana de 2026, o que eu expliquei aqui pode ser que poucas coisas mudem ou pode ser que dê uma mudada grande, mas a partir desse commit aqui é o que a gente tem aqui de mais atualizado. Caso a gente sofra alguma mudança relevante, que seja alguma mudança de release, alguma coisa assim, eu posso estar fazendo outro vídeo reexplicando tudo que está aqui, porque provavelmente vai estar um código mais simples. Mas só de vocês verem esse código eu explicar, vocês já têm uma noção melhor de como funciona o YBit Data. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Vejo vocês, todos vocês, no próximo nível.